Vamos pegar nossos boletins. Às vezes nós pegamos o boletim, eu já vi várias pessoas que chegam mais cedo, leem a capa, sempre uma mensagem, também mais curta, uma reflexão. Você pode sempre aproveitar, inclusive para, de acordo com essa mensagem, usá-la na sua família, na sua devocional, ou para outras pessoas. O nosso estudo que está na parte central do boletim. Então, todo aqui o conteúdo, ele pode ser usado nesse sentido. Hoje nós vamos continuar o estudo da carta de Paulo aos Efésios. Alguns irmãos, eu creio que direcionados pelo Senhor, o Senhor tem dado graça para que possamos abrir esta carta com um pouco mais de frequência e estudarmos ela. Quando nós, da última vez, pegamos o texto de Efésios, falamos sobre o enchimento do Espírito. Eu gostaria que você, pedir para a Rúbia trazer para nós o texto de Efésios, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 em diante, até chegarmos no texto de hoje. Vamos acompanhar então essa leitura. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impundicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora vocês eram trevas, porém agora são luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar? Pai, mais uma vez temos o privilégio de abrir a Tua Palavra. Sabemos da nossa incapacidade, tanto para falar quanto para ouvir, mas pedimos ao Teu Santo Espírito que ilumine o nosso entendimento, dando-nos a revelação da pessoa e obra de Cristo, dando-nos fé para crermos na Tua Palavra e, independente de nossos conceitos e preconceitos, descansarmos naquilo que o Senhor diz e cumpre em fazer.
Nós oramos pedindo a tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você veja que o encher, ou ser cheio do Espírito, não é? É algo que acontece na nossa vida diária. Quando nós estamos falando da palavra, quando nós estamos salmodiando, assim como os salmistas fizeram tantas vezes, nós estamos entoando e louvando de coração, que é ao contrário de murmurar, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, no nome dele, como ele mesmo estivesse dizendo. E tudo isso numa relação muito importante na igreja, que é uma relação de sujeição uns aos outros no temor de Cristo. Então nós vamos entrar no texto de hoje, é uma continuidade, não dá para saltar, o texto está aí, nós vamos expor para a glória do nosso Deus. Vamos lá, o título de hoje é Como ao Senhor. Vamos ler juntos Efésios 5, de 22 a 24, nós temos aqui no telão, no texto do boletim, temos só um pequeno trecho, mas aqui no telão nós leremos todo ele. E diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres em tudo sejam submissas ao seu marido. A inércia, amados, é um princípio da física, também conhecido como a primeira lei de Newton. É a tendência de um corpo ele preservar o seu estado de repouso ou movimento uniforme, a menos que seja influenciado por uma força externa. Também é entendido como a falta de atividade ou interesse, ou falta de vontade de fazer um esforço para mudar algo. Então, a ideia que normalmente nós, de uma maneira errônea, temos, é que a inércia é uma posição estática, parado. Mas essa lei diz que se um corpo ele está parado, ele tende a ficar parado. Essa estante, ela está parada aqui. E a menos que haja uma força que a mova do seu lugar, ela permanece parada. Mas esta lei diz também que se eu não trouxe, eu até pensei em trazer uma bola, depois esqueci. Mas eu tenho aqui um objeto leve, pouca massa. E se eu empurrá-lo, jogá-lo, contando que nós temos aqui alguma resistência do piso, não é? Resistência do ar, mas esse objeto tende a permanecer em movimento. Quando nós chutamos uma bola, ela vai rolar, 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 mas por causa do atrito do piso, da grama, do solo, ela vai diminuir a sua velocidade. Mas a tendência dela é permanecer. Você já viu aquele exemplo que quando nós estamos no ônibus, ou no carro mesmo, no ônibus é mais fácil, porque geralmente a gente está em pé, segurando aqui, e ainda mais os ônibus aqui em Londrina, quando vai para o Cincão, né? Quantas vezes eu peguei esse ônibus para o Maria Cecília. E quando aqueles motoristas fazem uma curva, qual que é a tendência? É nós irmos naquela direção, né? O ônibus está indo aqui. E ele vira, a nossa tendência é continuarmos. Por isso que quando ele vira, a tendência nossa é cairmos. Tá? Porque há uma força que está sendo aplicada. Eu estou dando esse exemplo para nós compreendermos algo muito importante, não no lado da física, mas na nossa mente. Tá? Voltando a esse exemplo, quem lembra daqueles relógios de pêndulo? Você lembra? Ainda tem alguns, nós encontramos algumas casas. Aquele movimento vai até um extremo e volta até outro extremo. Parece que também nós somos assim, a nossa sociedade é assim.
Parece que não existe difícil nós encontrarmos um equilíbrio. A pessoa é radicalmente de um lado, uma posição, radicalmente de outra. Às vezes falta um bom senso na análise das coisas. Nós somos seres geralmente extremistas. Mas ou é gelo ou é vapor, né? Nós não paramos às vezes para ponderar, para considerar. E esse é um problema, a polarização. E nós vemos isso na política hoje. As polarizações, independente daquilo que pode ser analisado, da verdade, mas não. Toma uma posição, finca o pé, sem considerar. Ou seja, eu quero que seja a minha postura, o meu conceito, a minha posição tem que ser imposta. E aí é um grande problema. Porque nós deixamos de analisar o contexto, as coisas que estão à nossa volta. Todo dia eu vou sair com uma blusa de frio. Mas peraí, tem dia que está quente. Eu posso pegar uma roupa mais leve. Não, mas se eu fincar a minha posição, todos os dias eu tenho isso como regra, eu vou sair com o meu casaco de inverno. Está certo isso? Não, porque a gente vai analisar o quê? O nosso contexto. Em relação à palavra de Deus, de fato, nós não podemos, não devemos negociar. Por quê? Porque é a verdade de Deus, absoluta. Ele é Deus e a sua palavra é a verdade e verdade inerrante. Então, diante de tudo que nós temos de conceitos e preconceitos, com quem que nós devemos ficar? Com a palavra de Deus, certo? Vamos continuar. Parece que o apóstolo Paulo conhecia a lei da inércia quando escreveu a carta aos Efésios. Uma brincadeira, né? É verdade que ele não sabia desse conceito como nós conhecemos hoje, não é? Tão divulgado. Mas parece no sentido dessa comparação, por quê? Porque quando ele escreve Efésios do 4, de 13 a 15, nós lemos o seguinte, vamos juntos? Até que todos cheguemos à unidade da fé, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Veja que a minha ideia aqui de Paulo conhecer essa lei, porque ele está dizendo assim, olha, não é bom que nós sejamos agitados de um lado para o outro, mas que nós fiquemos firmes, porque existem ventos de doutrinas, artimanhas dos homens, astúcias que querem nos conduzir ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Além da tendência natural de o ser humano permanecer numa zona de conforto, em termos de pensar e agir, temos também atuando sobre nós a pressão dos conceitos filosóficos e culturais mundanos, insistindo em formar o pensamento de nossa sociedade pós-moderna. Nós temos, por um lado, a nossa tendência de ficar na rede, descansando, zona de conforto, não quero sair daquilo que eu já tenho estabelecido. E aí que vem, né, aquela coisa que acontece, e quem não passou por isso vai passar se não morrer antes, é que com o passar dos anos nós vamos ficando mais rígidos, mais difíceis de mudar um conceito. Nós não temos já tanta vontade de gastar um pouco de tempo considerando as coisas. Então, não, eu estou aqui, está bem, vou ficar no que eu estou pensando, naquilo que eu já entendo, não quero saber nem de mexer em celular, smartphone, eu quero aquele só de botãozinho, porque é mais fácil. Não, mas eu quero aquele relógio, aquele telefone de discar, assim, de rodar para cá, assim. Porque ainda aquele... Vocês entendem como é que a gente é pego por isso?
Não é que seja ruim, muitas vezes, mas é que a gente vai perdendo essa elasticidade, né? O nosso próprio corpo perde, a nossa mente também, muitas vezes, em querer mudar. Junta isso, e junta também todo esse pensamento da pós-modernidade, que quer sempre nos levar para longe da palavra de Deus. Sabe, é uma tendência forte em nos querer afastar da verdade, do Evangelho. Hoje os cristãos são aqueles quadrados, os chatos, que não querem abrir para aquele pensamento relativo. Não, tudo é a verdade sua, aqui é a minha verdade, a gente senta aqui, cada um pode viver a sua própria vida, você não se mete na minha, eu não me meto na sua, apesar de que isso aí é uma besteira. Por quê? Porque se eu digo assim, não, o conceito de verdade aqui é relativo, a moral, eu posso agir do jeito que eu quiser, do jeito que você quiser. Mas se eu for entrar na sua área, na sua privacidade, se eu quiser roubar alguma coisa sua, você vai dizer, não, você não pode fazer isso. Mas por quê? Não é tudo assim, não é liberado? Cada um não tem a sua verdade? Não, mas aqui você não mete a mão. Então o relativo é para o outro, né? Para mim é o meu absoluto. Vocês entendem? Então junta, gente, a nossa tendência em ficar parado ou andar numa só direção, num só pensamento, existe também todos esses pensamentos filosóficos que estão aí no meio da sociedade, nas mídias, incutindo todos os dias aquilo que você deve pensar, aquilo que você deve fazer. Ontem eu assisti um trecho de um filme, terminei um filme com eu e a Patrícia, sentamos, assistimos uma parte num dia e outra ontem. E eu falei com a Patrícia assim, você veja que a história é uma história difícil, de dor, uma pessoa que tem uma doença degenerativa, e vai perdendo os movimentos, vai perdendo a capacidade motora. E só que no meio desse filme entrou prostituição, adultério, mentira, promiscuidade, de uma maneira muito sutil, para dizer que isso aqui é normal. Normal para aquele que nasceu e continua nas trevas, sem a revelação da pessoa de Cristo. É normal neste mundo caído. Por isso que o cristão ele é combatido, porque ele é uma resistência de valores importantes, sem os quais a nossa sociedade já teria sido acabada, exterminada. Mas o cristão, voltando ao texto do boletim, que outrora andava segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, conforme diz Efésios 2:3, agora é habitação de Cristo e pode conhecer cada vez mais o seu amor, que excede todo o entendimento, para ser tomado de toda a plenitude de Deus. O cristão é diferente. O cristão tem o Espírito Santo vivendo nele, tem a vida de Cristo, tem a mente de Cristo. Em termos condicional, o termo condicional que eu deixei entre aspas, pode conhecer, está ligado diretamente ao que Paulo escreveu em Romanos 12, 1 e 2, e Efésios 5, de 8 a 10. E eu anotei aqui alguns trechos desse versículo, desses dois textos. Vamos ler juntos? E não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então esse termo pode conhecer, por quê? Porque nós mesmos podemos viver uma vida cristã medíocre, sem vida, sem sermos cheios do Espírito Santo. Mas como? É fácil. Você, ao invés de dar atenção à palavra de Deus, você pode ligar a televisão e gastar horas e horas. Ao invés de ter um tempo de oração, você pode buscar outro entretenimento. Ao invés de juntar a família e dizer assim, vamos chegar aqui, vamos orar
vamos ler a Bíblia juntos, vamos meditar um pouquinho na palavra. Você pode ir jogar, fazer outra coisa. Entenda que uma coisa não exclui a outra. Nós podemos e devemos ter nosso tempo de descanso, de entretenimento, mas se você ficar sem almoçar hoje, sem jantar, amanhã não tomar café, amanhã não almoçar, não jantar, daqui a pouco você está com problemas de saúde. E assim também em relação à palavra de Deus, as coisas de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Então, por isso, você pode conhecer mais do Senhor, ou pode conhecer mais daquilo que vai te desnutrir espiritualmente. Depende daquilo que você mais quer para a sua vida. O cristão, amados, é aquele que tem, então, a opção de enxergar os fatos da vida através da ótica do Senhor ou da sua própria ótica, dentro da ótica deste mundo. Então, tanto o incrédulo quanto o crente em Cristo, eles que passam pelas mesmas coisas nesse mundo, em todas as áreas, vão lidar com maneiras diferentes. Vamos analisar aqui. Como que eu vou lidar com a educação dos meus filhos? De acordo com a palavra de Deus ou de acordo com que uma filosofia educacional sem Cristo está ditando para a minha família? Já parou para pensar? Como um cristão vai agir e como um incrédulo? Talvez o incrédulo, ele tenha ainda bons conceitos, ele tem uma educação muito boa, ele vai zelar por coisas importantes, mas espiritualmente ele não tem esse discernimento. O cristão tem. Como nós vamos lidar com isso? Tá? Para estudarmos esse assunto de hoje, nosso texto base, tão importante em nossas vidas, e consequentemente na vida da igreja, é necessário que tenhamos por líquida e certa a verdade absoluta da palavra de Deus, a despeito dos conceitos relativos de nosso tempo, os quais Paulo ele chama de vaidade dos seus próprios pensamentos. Está lá em Efésios 4:17, nós lemos hoje, não lemos, lemos da outra vez. A vaidade dos pensamentos. Como que agora você e eu vamos lidar com o assunto desse texto que nós lemos? Veja bem como você vai encará-lo, se de acordo com os teus conceitos e preconceitos que não estão relacionados à palavra ou com a palavra de Deus. Então, conforme Paulo, ele mesmo escreve nesse texto que nós lemos hoje, que é o do 15 ao 21, eu queria ler novamente. Por favor, Rubia, coloca para nós o versículo 15 até o 21 de Efésios. Vamos lá. Por essa... Não, 15, né? Eu peguei do 17. Portanto, vede... E agora eu gostaria que você pensasse assim, em você, tá? Que esse texto estivesse na primeira pessoa, para você. Tá? Então você leia pensando assim. Portanto, devo ver prudentemente como eu estou andando, não como nécio, e sim como sábio. Eu preciso remir o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, eu não posso me tornar insensato, mas procurar compreender qual é a vontade do Senhor para a minha vida. E eu não devo me embriagar com vinho no qual há dissolução, mas ser cheio do Espírito Santo, falando entre nós, né, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cantos espirituais. E eu preciso dar sempre graças, sabe? Porque Deus é bom. Eu preciso dar graças a tudo ao nosso Deus e Pai, mas em nome do nosso Senhor Jesus. E eu preciso me sujeitar ao meu irmão no temor de Cristo. E vou dizer para vocês, amados, que quando eu comecei a estudar, desde a outra vez, uma série de momentos, eu fui confrontado com essa verdade. Essa semana, eu e um irmão precisamos conversar sobre isso. Porque a palavra fala para nós nos sujeitarmos uns aos outros. É verdade que não é uma obediência cega.
onde eu só faço sim, 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 sem analisar, sem conversar, sem dialogar. Mas constantemente nós somos confrontados com essa verdade, principalmente no relacionamento mais próximo da nossa casa. Mas também no relacionamento da igreja isso acontece. E eu precisei conversar com esse irmão, colocar minha posição, ele colocou a sua, e nós precisamos andar em união, sujeitos a Cristo, sujeitos a Ele. Mas se você perceber, aqui nós temos o grupo Osana, nós temos várias pessoas, mais de 10 pessoas envolvidas nesse grupo, e nós temos dificuldades às vezes, mas é necessário que nós nos sujeitemos uns aos outros. E agora, o apóstolo Paulo, ele está trazendo a ideia de ser cheio do Espírito Santo nas relações familiares, nos relacionamentos da igreja, nos relacionamentos entre as pessoas. E ele falou, nós já vimos nesse texto, que ser cheio do Espírito Santo é completo, totalmente preenchido, que esse verbo ele está no imperativo, é uma ordem direta e enfática, que também nos leva a uma responsabilidade e necessidade de obediência. Também nós vimos no estudo passado que esta palavra, esse verbo, ele está conjugado no plural, ou seja, a ordem é para todos, a igreja toda cheia do Espírito Santo, plena do Espírito Santo, para essa vida cristã. E nós vimos também que esta ordem está na voz passiva, ou seja, é o Senhor quem nos enche do Espírito Santo. Significa que nós não nos enchemos a nós mesmos, mas somos enchidos por Ele. E nós, como cristãos, buscando essa plenitude na dependência do Senhor, vamos ser experimentados nessas relações. É uma santificação promovida e sustentada por Deus, ao mesmo tempo que nos leva a cooperar com a obra dele em nós. Então, assim como igreja, nós prosseguimos para o alvo, a soberana vocação de Deus em Cristo, para conquistarmos aquilo que já fomos, para o que já fomos conquistados. Também nós vimos que esse verbo está num presente contínuo. É sermos cheios, sendo cheios, durante toda a nossa vida. E aí o Senhor nos dá situações para que diariamente, incessantemente, progressivamente, Deus haja em nós e nós respondamos coerentemente à sua graça. Voltando ao texto, no capítulo 4 da carta aos Efésios, Paulo conduziu seus leitores por meio de contrastes entre a vida anterior deles e da sociedade que os rodeava, uma sociedade em trevas, e com a vida atual que em Cristo eles tinham, que é luz no Senhor. Para quê? A fim de que eles percebessem a necessidade do despojamento de tudo relacionado à velha vida e o constante enchimento do Espírito Santo. A exortação paulina é, vamos juntos, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Ele disse assim, procurai compreender. Não é assim, o negócio bateu, estalou, já compreendi. Não, eu tenho que meditar, buscar para compreender a vontade do Senhor. Não há outra maneira de sermos cheios do Espírito Santo, a não ser no esvaziamento de nós e da insensata embriaguez dos interesses desse mundo, por meio da obra de Cristo na cruz. Por isso, primeiro vem a morte e depois a vida. O levar, o morrer, para que a vida de Cristo se manifeste. O ser esvaziado para ser cheio do Espírito Santo. À medida que nós vamos ganhando mais de Cristo, vai se tornando mais fácil esse esvaziamento. Às vezes o Senhor precisa tratar conosco em situações muito difíceis. Ele mostra para nós que aquilo que nós estamos tão agarrados do nosso pensamento não vem dele. E como nós estamos tão
endurecidos naquilo, Ele precisa quebrantar-nos. Ele precisa moer a gente, para que nós possamos nos despojar, sermos esvaziados, para que dele sejamos cheios. Quando nós vemos nossos filhos, né, isso é muito interessante, eu pensei sobre uma analogia para sermos cheios do Espírito Santo. E quando nós vemos nossos filhos realizando sonhos, quando passamos em um concurso, quando adquirimos um bem, quando vemos um tratamento de saúde dando certo, nós ficamos cheios de alegria, como resultado daquilo em que trabalhamos e nos dedicamos. Semelhantemente, também nós somos cheios do Espírito Santo quando nós nos submetemos, obedecemos à palavra de Deus, quando a palavra de Deus habita tão ricamente em nosso coração, quando nossas conversas têm como base o louvor e não a murmuração, então cantamos, louvamos de coração ao Senhor, nós damos graças ao Senhor em nome de Jesus e nós nos sujeitamos uns aos outros no temor de Cristo. Pfeiffer e Harrison, autores do comentário bíblico Moody, eles ressaltam que o resultado da plenitude do Espírito é o louvor e a ação de graças, como também a submissão nos relacionamentos comuns da vida. Por isso, ele diz no versículo 21 do capítulo 5 de Efésios, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros. Não há separação entre o que Paulo vinha falando, preste atenção nisso, não há separação entre o que Paulo vinha falando sobre sujeição e o que fala agora, especificamente as esposas. No versículo seguinte ele diz, esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Versículo 22. Partindo dessa verdade, Paulo começa a especificar esse ensino no lugar mais importante da igreja. Qual é esse lugar mais importante da igreja? Família. Relação de marido e esposa. Depois ele vai falar sobre pais e filhos. E depois ele vai falar sobre servos ou empregados e patrões. Nós, com a graça de Deus, vamos percorrer todo esse trecho. Então, o primeiro relacionamento humano mencionado é também o mais íntimo, no qual a plenitude do Espírito Santo deve ser manifesta, é no relacionamento conjugal. Durante toda a antiguidade, gente, a mulher, ela foi vista de uma forma absolutamente negativa. A história mostra isso para nós. A mulher, ela foi massacrada e sempre houve uma clara distinção numa situação de inferioridade diante do homem. Platão, que nós vemos na escola, um célebre filósofo grego, ele agradecia aos deuses pelo fato de ter nascido grego, livre e homem. Na mesma Grécia, notadamente em Atenas, a tão propalada democracia excluía, dentre outros, as mulheres. As mulheres eram excluídas. Os judeus tinham um baixo conceito das mulheres. Na forma judia da oração matutina, havia uma frase em que o judeu, cada manhã, agradecia a Deus, dizendo assim, eu te agradeço, Deus, por não me ter feito um pagão, um escravo ou uma mulher. O que viciava toda a legislação judaica em relação às mulheres era que, segundo a lei, uma mulher não era uma pessoa, mas sim uma coisa. Carecia totalmente dos direitos legais e ela era uma possessão absoluta do marido que podia dispor dela à vontade. Isso é um comentário de William Barclay, num comentário bíblico. Então, quando surgiu o cristianismo, queria que você atentasse para isso. O laço matrimonial que estava em perigo dentro do judaísmo, ele sofre um abalo. Cristo vem mudar isso.
quando escreveu a formosa passagem desse texto que nós lemos, ele não estava simplesmente expressando o ponto de vista dos homens. Paulo não estava expressando o ponto de vista dos homens, mas ele estava chamando homens e mulheres a uma nova fidelidade, a uma nova pureza, a uma nova comunidade na vida matrimonial, que Cristo iniciou. Jesus tinha as mulheres que andavam com ele, mulheres tão importantes no ministério. Então esta relação que nós vemos hoje não se aplica, tá? Eu gostaria que você também atentasse para isso, a sociedade de uma maneira geral. Aqui o apóstolo está dizendo da relação marido e esposa. O apóstolo Paulo, ele também escreveu aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 28, dizendo que não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos nós somos um em Cristo. O que ele quer dizer aqui? Que diante de Deus, nós não temos diferença, não há posição de inferioridade e superioridade. Então, quando Paulo se dirige às esposas, nesse texto, ele está tratando com muito amor dessa questão. Eu gostaria que você, principalmente mulher, olhasse para isso, diante do Senhor, da palavra de Deus. E vocês, homens, fiquem ligados, porque vai chegar a vez de vocês também no próximo estudo. Mas aqui tem muito a ver conosco também. Então Paulo se dirige às esposas como figura da igreja, e aos maridos como figura de Cristo, com relação à glória de Deus nessa união conjugal. Não obstante, cada esposa e cada marido cristão estão envolvidos diretamente nessa analogia. Vocês vão ver. Embora o verdadeiro cristianismo liberte e dignifique a mulher, ele não a libera do dever de sujeição. Por isso ele diz no versículo 22, esposas, submetam-se a seus próprios maridos como ao Senhor. Eu ouvi alguns homens lendo, não ouvi muitas mulheres lendo esse texto. Sujeitem-se às esposas, sujeitem-se aos seus próprios maridos, assim, preste atenção nisso, como ao Senhor. Como é dever estar sujeita a Cristo, como diz o versículo 24, e eu tenho aqui o versículo 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sujeitem-se a seus maridos. O que vem primeiro é o quê? O que vem primeiro? A sujeição a Cristo e, por consequência, ao marido. Como eu já citei anteriormente, o apóstolo aqui, ele está dando continuidade ao assunto do enchimento do Espírito, dizendo da sujeição de uns para com os outros, e agora ele esmiuça isso a partir da família, a partir do relacionamento marido e mulher. Eu gostaria que você visse, Rúbia, por favor, coloque o PowerPoint, aquele que eu passei para você, e nós vamos ver aqui algumas diferenças para nós entendermos o que é submissão e insubmissão. Primeiro, eu fiz um quadro aqui do marido dando a direção para a esposa, dizendo assim, querida, vamos para cá, em relação a esse assunto, que nós estamos aqui com dificuldade, nós vamos caminhar para cá. Aí a esposa fala assim, não, eu não concordo, eu não vou com você. Você não manda em mim? Aí o que acontece? Essa é uma insubmissão, é claro isso, né? O marido está dando direção para a esposa como cabeça do lar, como marido que deve andar segundo Cristo, como servo. Porque o líder, gente, é aquele que serve. O líder não é aquele que fica mandando para lá e para cá. O líder é aquele que serve, como Cristo serviu. Então ele diz assim, querida, vamos para cá. Aí só volta um pouquinho, por favor. Aí a esposa, não, eu não concordo, eu vou para cá. Insubmissão. Próximo. Insubmissão também. Vocês podem ver que as duas setas estão para lá, não é? Quer dizer que a mulher está indo com o marido. Ela está indo junto. Só que ela diz assim, eu vou, mas eu não concordo. Eu estou insatisfeita. Ela vai, mas ela vai na birra.
É fácil de ver isso no filho, não é? Filho, faz tal coisa. O filho obedece, vai, ele obedece, mas obedece na bronca. Isso não é submissão dos filhos aos pais. Porque ele obedece, mas o coração dele está indo para o lado contrário. Próximo. Agora, o que é submissão? O marido fala assim, querida, nós vamos tomar essa decisão, nós vamos para cá, eu acredito que seja a melhor decisão que nós precisamos tomar. Aí a esposa diz assim, eu concordo, querido. O Senhor Jesus Cristo, Ele está no comando. Porque eu sei que como você é a cabeça do lar, Cristo é o seu cabeça também. Então eu vou junto com você. Agora, próximo. Tem uma outra situação onde o marido diz assim, vamos para lá, vamos tomar essa decisão. A esposa, ela não vê aquilo como a melhor maneira. Ela não concorda com aquilo, porque Deus deu a sabedoria às mulheres, às esposas, em tantas áreas que nós somos cegos para enxergar. E ela diz assim, querido, não é a melhor maneira da gente fazer isso. Mas eu sou submissa a Cristo e por isso eu vou junto com você. Então ela vai, mas ela fala assim, eu não concordo, mas eu estou junto com você. Nós vamos juntos e o Senhor tenha misericórdia de nós. Você entende isso? Nós vamos juntos. Mas não é aquela situação que vai e dá errado aquilo, e depois ela diz assim, eu te disse, eu te falei que isso ia dar errado. Eu já dei esse exemplo há muito tempo atrás. Estava em Florianópolis dirigindo, a Patrícia do lado aqui, e Florianópolis, a hora de rush é aquela dificuldade. A gente com pressa, e eu aqui numa via, de repente ela falou assim, entra aqui. E eu entrei. Quando eu entrei, nós pegamos um congestionamento muito maior. E era uma ruazinha que não tinha como voltar. Na hora eu falei assim, ai, como eu dei ouvidos, né? Deveria ficar aqui na direção que eu estava andando. Mas eu pensei o seguinte, com quem que está o volante? Está comigo. A decisão foi minha. Dando certo ou dando errado, a decisão foi minha. E eu tenho responsabilidade com isso. A culpa não é da esposa. Mas quando a esposa diz assim, ó, isso aqui não é melhor, mas eu estou junto com você. Depois de conversar, de discutir, então ela é submissa, ela vai junto. Porque ela está submissa a Cristo. Então ela vai e clama, Senhor, vai à frente, por misericórdia, porque meu marido não está enxergando isso. Mas ela vai junto. Logo na criação, vemos a instituição do casamento colocando cada um no seu papel devido nessa relação. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 2,18. A auxiliadora é aquela que ajuda, socorre, está ao lado, pronta a seguir na missão. Então a função básica do marido que Deus deu é a liderança. Mas ele precisa do auxílio para desempenhar essa função adequadamente. Eu preciso da minha esposa para tomar as decisões. O marido precisa do interesse, da participação da esposa em todas as áreas, inclusive fora do lar, inclusive no trabalho, no lazer, como diz um irmão querido, Newton Bernard, num livrinho que ele escreveu, que é Família, deixando Deus conduzir esse barco. Conforme 1 Coríntios 11:3, o homem é o cabeça da mulher, assim como o pai é o cabeça de Cristo. E entre eles não há posição de inferioridade de um para o outro. O que diz Efésios 5:24, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Qualquer sujeição devida ao marido deve ser pautada pelo que é devido a Cristo. Agora vocês podem entender por que minha introdução a esse estudo foi tão grande. Porque eu precisava trazer para nós a reflexão sobre os conceitos que nós vemos sobre essa questão no mundo e o conceito bíblico que Deus traz para nós. Agora vocês podem entender por que eu falei sobre inércia,
sobre esses movimentos pendulares tão radicais para um lado e para o outro, que distorcem o que a palavra de Deus diz. A filosofia mundana, os conceitos do mundo, que nós estamos tão próximos e às vezes tão dentro de nós, e que precisam ser limpos pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Todo cristão, isso é um comentário meu ainda, todo cristão ele precisa estar sujeito a Cristo. Todo cristão precisa estar sujeito a Cristo. E no relacionamento conjugal, a palavra de Deus nos ensina que a esposa precisa dar ouvidos ao pastoreio, ao cuidado, à direção do seu marido no lar. Ah, mas eu não tenho ainda a situação ideal no meu lar. Nós não temos situação ideal ainda na nossa vida. Nós caminhamos na vontade de Deus, no propósito de Deus, para aquilo que Ele mesmo preparou para nós. Talvez na sua mente agora vários questionamentos estejam surgindo, mas nós vamos nos debruçar sobre a palavra de Deus. Deus criou a mulher, esposa, com a função básica de participar de todas as atribuições do marido. Isso é muito importante. Como? Auxiliando-o e não assumindo a liderança ou dirigindo-o e decidindo por ele. Um complementa o outro. Por isso, de maneira nenhuma, a esposa tem função secundária, pois os dois têm atribuições específicas. Não está dizendo de inferioridade e superioridade, mas de função, gente. De função. Na igreja, o Hildo tem a função de coordenação. Eu tenho a função de pastoreio, de liderança no ministério de comunicação e de adoração. Nós temos a Rúbia, que está aqui, ela tem uma função no cargo que ela tem ali dentro da igreja. Não há diferença de um que é maior que o outro, mas existem funções diferentes. Todos precisam estar debaixo do senhorio de Cristo, do cabeça que é Cristo. Deus não criou a mulher em posição inferior à do homem, mas como auxiliadora ela tem essa função. É por isso que um complementa o outro. Um complementa o outro. Deus criou a esposa, a função básica de participar de todas as atribuições do marido. E outra, ela não tem a responsabilidade e nem a função de assumir a liderança do lar para dirigi-lo. Essa responsabilidade é do marido. O entendimento dessa ordem está fortemente desvirtuado em nossa cultura, atrapalhando a maneira de distinguir entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, conforme Levíticos 10:10. É importante destacar que nenhum texto que se refere à posição do marido e da esposa, e aí você tem vários textos que você pode abrir e estudar em casa, Efésios 5:22, Colossenses 3:18 e 1 Pedro 3:1. E nenhum desses textos trata do relacionamento entre homem e mulher em geral, mas sim, especificamente, entre a esposa e o marido no contexto familiar. A mulher deve submissão ao seu marido no contexto da sua própria família. Não está dizendo que deva haver isso, por exemplo, que uma mulher não exerça numa determinada área a função de liderança. Nós temos mulheres competentíssimas em várias áreas da nossa sociedade. E elas devem exercer aquilo que elas são vocacionadas. Mas o apóstolo Paulo, a palavra de Deus, assim como ali nos dois textos de Efésios e Colossenses com 1 Pedro, está dizendo o relacionamento familiar. A grande crise que nós vivemos é de achar que no relacionamento, marido e mulher, há hierarquia. Por isso, essa defesa radical do feminismo, do machismo em relação a esses assuntos. Porque a ideia de hierarquia, a Bíblia não está falando disso. A Bíblia está falando de função no âmbito familiar. Assim como a esposa é dito que ela seja sujeita ao marido, e ela respeite, e ela auxilie,
Está dizendo ao marido que ele seja sacerdote, que ele exerça o seu sacerdócio, o seu pastoreio no lar. Assim como diz para a esposa ser sujeita ao marido, diz ao marido, ame a sua esposa. Nós vamos tratar disso no próximo estudo. Então a grande crise na cabeça de homens e mulheres da nossa sociedade pós-moderna vem exatamente do abandono e da rejeição do que Deus criou e como organizou a família. O texto de Efésios 5:23 diz, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o Salvador do corpo. Filhos e filhas amados, prestem atenção nisso. Muitos meninos e meninas têm crescido sendo conformados ao modelo totalmente contrário que a Bíblia nos ensina. O ângulo da trajetória, vocês já sabem essa relação de quando um foguete ele sai daqui da Terra. Se o seu ângulo de trajetória fugir ao projeto original mais do que precisa para chegar no determinado ponto, pela distância que ele vai ter que percorrer, ele nunca vai chegar naquele ponto que os projetistas quiseram. Nunca. O ângulo de trajetória foi tão alterado ao longo da história que hoje muitos pais não têm noção do que seja um lar dirigido por Deus. Isso é verdade. Tantos lares da nossa sociedade, pais e mães estão perdidos, porque tantos conceitos na nossa cultura que é maligna, eu não estou dizendo a cultura como um todo, nós temos muitas coisas boas, mas aquilo que é maligno, que está fortemente com o propósito de desvirtuar a família. A nossa cultura tem coisas lindas, mas ela é fortemente influenciada pelo pensamento anticristo, anti-Bíblia, anti-verdade. Isso tem confundido a cabeça de muitos filhos de Deus que não buscam o enchimento do Espírito Santo. A atitude fundamental da mulher no lar é de submissão ao seu marido. Isso significa que Deus não criou para que ela lidere e nem estabeleça as diretrizes do lar, mas para auxiliá-lo na tomada de decisões. É a função, gente. Não significa que ela não possa cuidar totalmente de áreas da vida familiar. Não quer dizer isso. Mas que, sendo assim, siga as instruções do seu marido sobre essas áreas. E nós vamos ver por quê. Porque o marido tem responsabilidade física, emocional e espiritual da sua mulher. Veja bem, eu como marido tenho responsabilidade de cuidado da minha esposa. E se eu negligenciar isso, eu estou negligenciando a função que Deus me determinou para que eu fosse no lar. Ó, que bênção para as esposas, quando entendem e creem nessa verdade. Cristo é o cabeça da igreja. Que maravilhoso é quando a esposa submete ao marido por causa de Cristo. O Cristo que a salva e santifica. Ela descansa no amor e no poder de Cristo para cuidar de si. Amavelmente se submetendo e confessando: venha o teu reino. Venha o teu reino, Senhor, em minha casa. Venha o teu reino na vida do meu marido. Venha o teu reino na vida dos meus filhos. Faça a tua vontade na vida do meu marido. Faça a tua vontade na vida da minha família, na minha vida. Assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Que bênção é quando a sujeição ela é entendida biblicamente. E a esposa coloca os interesses do marido acima dos seus. E o marido dirige seu lar colocando os interesses da esposa acima dos seus. É assim que a Trindade funciona. É assim que Cristo aponta, é assim que, vou começar por Deus Pai. É assim que Deus Pai aponta para Deus Filho. É assim que Deus Filho aponta para Deus Espírito Santo. É assim que Deus Espírito Santo aponta para o Deus Pai e para o Deus Filho. Não existe posição de inferioridade, superioridade.
mas uma sujeição mútua. Eu sei que parece mais fácil admitir a liderança de Cristo e a submissão da igreja a Ele do que a sujeição da esposa ao marido. No entanto, não há biblicamente uma relação de superioridade e inferioridade entre o marido e a esposa. Há sim funções diferentes dadas pelo Senhor. Eu sei que, eu não sei, que eu não estou aqui acompanhando, mas eu imagino, pelo histórico que nós temos visto, de pessoas que estão assistindo a pregações pela internet, que hoje eu assisto aqui, Primeira Igreja Batista, aí não falou algo que eu gostei muito, eu já procuro outro, assisto outro. É possível que hoje mesmo muitos tenham feito isso. Eu lamento que nós tenhamos isso na igreja, porque nós estamos deixando de ouvir a palavra, o que Deus diz, para ficarmos com aqueles conceitos que nós já adquirimos pela nossa cultura. Eu sei que parece mais fácil admitir a liderança de Cristo e a submissão da igreja do que a submissão da esposa ao marido, mas é isso que a Bíblia está dizendo. E eu quero ficar com a palavra de Deus. Que gostoso, você deve se lembrar disso, para aqueles que tiveram seus pais próximos. Que gostoso é quando o filho e a filha estão no cuidado dos pais. Quando cai no chão, se machuca e vem o pai e a mãe, pegam aquela criança, levam para lavar aquela ferida, para pôr um curativo, a cuidar. Aquela criança que caiu e ela não tem forças para levantar, ela é tomada pelos braços e ela é cuidada. Assim também deve ser o pensamento das esposas, que precisam receber esse cuidado do seu marido. Mas não é só o cuidado, é a direção, é o direcionamento que ele dá. Então, o casamento, ele parece que é uma parábola viva do relacionamento íntimo de um só espírito entre Cristo e a sua amada igreja. O seu povo que o conhece, o ama e o serve como Senhor. Cristo sabe o que significa submeter à autoridade de Deus. Ele sabe. Ele se submeteu a Deus primeiro. Então ele se tornou o cabeça de todas as coisas, incluindo o seu corpo, os crentes, a sua igreja. Ele é o nosso exemplo. Isso que é amor. Isso que é o amor de um marido que deve para sua esposa. Que gostoso deve ser para a esposa se deleitar no cuidado do seu marido, não é? O entendimento dessa ordem, deixa eu ver onde eu parei, está aqui. O entendimento dessa ordem aí? Ah, tá. Submissão não é mera obediência, obrigado. Mas uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Uma pessoa pode obedecer a uma ordem por fora, mas com revolta e murmuração no coração. Isso não é submissão. Quando muito, conformidade e passividade. A submissão no sentido bíblico envolve participação, troca de ideias, e que na hora de alguma discordância, o marido assuma a responsabilidade pelas decisões e a esposa o acompanhe confiando no Senhor. Eu quero ler um poema para vocês, que é de William Ernest Henley. Esse poema, ele foi lido por Mandela na prisão, escrito. E ele diz muito do que é a natureza humana. Naturalmente, que quer ser autora do seu destino. Esse poema se chama Invictus. Invictus quer dizer invencível. Diz assim: no fundo desta noite que persiste, a me envolver em breu, eterno e espesso, a qualquer Deus, se algum caso existe, por minha alma insubjugável agradeço. Nas garras do destino e seus estragos, sob os golpes que o acaso atira e acerta,
nunca me lamentei, e ainda trago minha cabeça, embora em sangue, ereta. Além deste oceano de lamúria, somente o horror das trevas se divisa, porém o tempo, a consumir-me em fúria, não me amedronta, nem me martiriza. Por ser estreita a senda, eu não declino, nem por pesada a mão que o mundo espalma, eu sou dono e senhor do meu destino. Eu sou o comandante de minha alma. É assim que a natureza humana, sem Cristo, pensa. Eu quero ser autor do meu destino, eu quero comandar a minha vida e eu não quero me submeter a ninguém. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Cristo nunca, amados, nunca descuida da igreja na sua função de salvador e cuidador. Por isso a igreja deve sempre sujeitar-se a Ele. Portanto, qualquer sujeição devida das esposas ao marido deve ser pautada pelo que é devido a Cristo. Quando isso não acontece, o lar começa a esfarelar. Primeiro acontece a separação emocional. Depois a separação física. A separação emocional do casal começa a acontecer em pequenas coisas que não são tratadas. Muitas vezes pela dureza do coração do marido, muitas vezes pela dureza do coração da esposa, muitas vezes pela dureza do coração dos dois, porque não querem se submeter a Cristo. E aí a coisa começa a degringolar em pequenos momentos. Um trecho do filme que eu falei para vocês que eu assisti, uma hora a mulher, ela tem relação sexual com um cara que é casado. Depois ela tem relação sexual com outro rapaz. Mas nesse que é casado, ela não gosta dele. Aí ela diz assim no final, parece que o sexo dá uma cobertada em todas as diferenças nossas, né? Eu não gosto de você e acabei tendo... Você entende isso? Às vezes, na relação do marido e a mulher, as coisas ficam... As areias na engrenagem vão ficando meio que acobertadas. E aí o sexo resolve, mas por pouco tempo, porque as coisas continuam lá no coração. E aí o problema ele vai se avolumando. Não é tratado porque não há submissão a Cristo. Não se trata de uma submissão sem limites, imposta pelo marido, mas uma submissão dentro dos parâmetros estabelecidos por Cristo, em conformidade com a sua palavra. Deus não diz em sua palavra que os maridos devem fazer as suas esposas submissas a eles. Essa é uma ordem dada às mulheres vinda do Senhor, que implica a confiança de que Deus está no controle de tudo. A ordem dada aos maridos é que amem suas esposas. Então o marido não pode obrigar a sua esposa a ser submissa. Ele pode conversar, tratar o assunto, mas nunca obrigar, assim como ele não pode obrigá-la a fazer sexo com ele. O marido não pode obrigar. Mas se há um problema nessa área, é necessário aconselhamento, é necessário conversa, para todos os problemas. Porque o casal precisa estar submisso a Cristo. Então, embora a submissão da esposa deva ser incondicional, assim como a do cristão ao Senhor, a obediência é condicional. A obediência só deve ocorrer se as instruções do marido não contrariarem uma ordem expressa do Senhor. A esposa deve submissão a Deus e ao marido, quando este não está claramente contrariando a Deus. Então, submissão não é mera obediência. Nós vimos naquele quadro, o marido deu uma direção, a esposa vai junto, mas ela vai contrária. Isso não é submissão. Então, submissão não é mera obediência, pois uma pessoa pode obedecer a uma ordem por fora, mas revoltada e murmurando no coração. Isso não é submissão. Quando muito, eu li antes, passividade,
conformidade. Deus, amados, Ele não diz em sua palavra que os maridos devem fazer as suas esposas serem submissas. Ele deve orar por elas, amá-las acima de tudo, para que as esposas sejam ganhas. Da mesma maneira, a esposa que tem um marido que ele é um bronco, é um cavernoso, ela precisa orar por ele. Pedir a misericórdia de Deus para esse homem andar segundo a verdade, amá-la, para que ela possa se entregar a esse amor. Mas quando isso não acontece, ela precisa olhar para o Senhor e falar: Senhor, por amor a Ti, eu vou andar junto com meu marido. Eu sei que ele é uma topeira, mas o Senhor pode tratar dele e fazê-lo segundo o teu coração. Uma das consequências da submissão, deixa eu olhar aqui, já achei o meu horário. Uma das consequências da insubmissão da esposa ao marido é a perda da autoridade para ensinar a palavra. Veja bem isso, mulheres, esposas. Uma das consequências da insubmissão da esposa ao marido é a perda da autoridade para ensinar a palavra, tanto dentro da própria casa, diante dos filhos, como fora dela. Por isso, Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as suas próprias mãos. Conforme 1 Pedro 3:1, a submissão da esposa não pode estar condicionada ao comportamento do marido. Por favor, Rúbia, coloque lá 1 Pedro 3:1. Muitas esposas tentam controlar ou mudar seus maridos, utilizando os seus próprios recursos e não dependendo do Senhor. A utilização do silêncio, ou do muito falar, da chantagem emocional ou sexual, não são expressões de fé no cuidado de Cristo sobre o marido. A alegria do Senhor, assim como a expressão da capacidade dada por Deus à mulher, encontra plena ação no casamento cheio do Espírito Santo. A declaração sobre a mulher virtuosa de Provérbios 31, do versículo 10 ao 31, mostra-nos a bênção no lar de uma mulher submissa ao Senhor. Eu peço que as mulheres leiam. 1 Pedro 3:1 diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. E é interessante que a palavra de Deus diz isso no texto que eu tenho aqui anotado. Depois você leia, por favor, que é de 1 Pedro, do 1 Pedro 2, do 11 ao 17, que Pedro está nos exortando como cristãos a nos submetermos às autoridades, para que eles vejam o testemunho também e sejam abençoados, sejam alcançados por esse testemunho. Então, para encerrar, essa submissão acontece quando a esposa crê e entende a expressão como ao Senhor. E o marido entende a expressão e crê como Cristo amou a igreja. Quando a esposa se coloca debaixo da autoridade de seu marido e exerce seu papel de amar a esposa sacrificialmente, então isso vai acontecer de maneira harmônica. Amados, eu quero chamar a atenção de vocês para esse estudo. Eu sei que em vários lares, no meu lar, eu e a Patrícia temos dificuldades e precisam ser tratados na submissão a Cristo. Se você tem hoje um problema no relacionamento conjugal, procure ajuda. Se você já conversou, já vem tratando, não deixe isso ficar debaixo dos panos. Trate. Nós temos na igreja conselheiros, temos pastores que podem acompanhar, tratar, mas não deixem essas coisas ficarem acumuladas no seu coração. Da vez passada eu gostaria de cantar um cântico com vocês e por causa do tempo eu me apertei. Hoje eu não vou deixar passar. Eu quero chamar os diáconos para a ceia e os diáconos podem chegar aqui para a distribuição da ceia. Nós vamos cantar um cântico relacionado ao ser cheio do Espírito. Nós vamos orar com esta canção. Ser cheio do Espírito é o que nós precisamos para nos submetermos ao Senhor. Ser cheios do Espírito é o que nós precisamos, tanto para os maridos liderarem a sua casa, quanto as esposas serem
submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor.